Olá, tudo bom? Hoje é uma tarde do dia 2 de setembro de 2016, é sexta-feira. Daqui a pouquinho nós teremos a entrada do sol e o sábado, menos de uma hora, né? E aqui estamos prontos para o estudo da lição número 13. Como devemos esperar a segunda vinda de Cristo? Vocês estão vendo aí atrás uma tragédia na nossa árvore de sombra, nossa mangueira. Quebrou. Caiu a Babilônia aqui, né? 2 galhos quebraram. Infelizmente aconteceu isso. Estou filmando aqui para mostrar que domingo nós vamos tirar isso daí, etc. E vamos ter que ter menos sombra no nosso lugarzinho, onde a gente fica sentado embaixo, conversando com os amigos, fazendo estudos, né? Às vezes vem pessoas estudar aqui, embaixo dessa sombra, e assim por diante. Bom, aqui diz, em Romanos capítulo 12, versículo 11, até 13, diz o seguinte: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverem na oração, olha só. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Com esse pensamento, nós iniciamos nosso estudo por meio de uma oração. Santíssimo Deus, esteja conosco nesses momentos importantíssimos, porque a última lição relacionada a como nós, igreja, devemos nos integrar com a comunidade. Fica conosco nesse estudo, nos orientando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então a nossa grande questão aqui é como esperar a segunda vinda de Cristo. Certamente não é do modo como estou fazendo agora, aqui sentado numa cadeira, simplesmente sentado numa cadeira. É mais que isso, né? Nós até podemos estar sentados nas cadeiras, dando estudos para outros, ou então fazendo uma gravação como essa, né? Ou então participando de um pequeno grupo, coisas desse tipo, sentado. Mas não simplesmente sentados e não fazendo absolutamente nada. Eventualmente, uma certa frequência, também cabe que fiquemos sentados não fazendo nada, descansando. Precisamos também, né? Devemos dosar tudo. E também devemos fazer outras coisas. Por exemplo, agora acabei, não quero servir de exemplo para ninguém, mas é orientação da nossa igreja. Acabei de fazer o meu exercício físico, né? Pedalando na minha bicicleta. Fiz 32 quilômetros. Quase isso. Precisa fazer. Ontem foi feito 28 quilômetros. Então essa semana eu pedalei pouco, né? Deu 60 quilômetros no total. Domingo pretendo fazer uns 80, se der. Isso é o mínimo para ter uma boa saúde. Precisa, né? Então tem alguns, por exemplo, que fazem o seguinte: exageram. Ou exageram num sentido, ou exageram no outro sentido. Conheço uma pessoa que exagerou, esqueceu a família completamente, salvou muitos, mas perdeu a família. Não é isso que Deus está pedindo, não é isso. Bom, aqui essa semana o nosso grande desafio é como esperar a segunda vinda de Cristo. Algumas coisas de como não fazer isso nós já colocamos aqui, mas tem mais algumas coisas que nós devemos evitar. A mornidão, a indiferença. Não adianta ser membro da igreja e ser morno, indiferente, despreocupado com as coisas. Não, isso não adianta. Como também não adianta, do outro lado, querer ser o dominador, o que vai impor as coisas, o autocrata, né? Tem muitos assim. Também esses estão enganados, redondamente enganados. Querem impor a sua vontade.
né? Bom, outra coisa que também nós devemos evitar na mesma linha é o mundanismo. Então, hoje, na nossa igreja, infelizmente, está entrando forte o mundanismo, e esta é uma estratégia de Satanás, assim como a mornidão é uma estratégia de Satanás. O mundanismo, a mornidão, a indiferença, estão correndo paralelos ao reavivamento dentro da igreja, que já está acontecendo fazem, eu creio que uns 10 anos, né? Mais ou menos, para dizer assim, não precisamente, né? Também devemos ter muito cuidado com a contrafação de Satanás, porque outras igrejas estão fazendo milagres, e mais milagres, e sinais e maravilhas, coisas espantosas, curas autênticas estão sendo feitas aos milhões, não milhares, milhões de curas estão sendo feitas, estão sendo divulgadas na televisão direto o tempo todo, né? Devemos ter muito cuidado com isso, porque não dá para sair acusando, eles estão errados, estão fazendo isso em nome do diabo. Até pode ser, mas não dá. Essa não é uma estratégia vencedora, não é uma estratégia convincente. Seus milagres são autênticos. Se o sujeito estava paralítico, ou estava com câncer, ou estava sei lá com que doença, depois não está mais, e atesta no laboratório, nos exames, e não está mais. Vai dizer que acusar isso aqui que é do diabo? Até pode ser. Mas cuidado, né? Porque a contrafação viria antes do revivamento. Como o revivamento já está se desenvolvendo, parece um pouco lento, então é óbvio que a contrafação já deve estar aí em alta velocidade, né? Outra coisa que temos que ter muito cuidado é quanto ao reavivamento da igreja. Não se pode reavivar a igreja por meio de métodos mundanos, e sim pelo poder do Espírito Santo. Nós não necessitamos do barulho dentro da igreja, não necessitamos da música mundana dentro da igreja, para trazer os jovens, como dizem muitos por aí, tem muitos e muitos, a maioria dos pastores diz isso, e grande parte dos anciãos diz isso. Eu não sei se os anciãos não são também maioria. Isso está errado. O que nós necessitamos não é barulho, não é som alto, não é bateria, não é tambores, não é nada disso. Nós necessitamos o poder do Espírito Santo, e ponto final. É disso que nós necessitamos, e isso que é o revivamento. Nós já vamos ver aqui sobre revivamento. Vamos pular aqui a parte segunda-feira, né? O que é revivamento? Revivamento é a revitalização da espiritualidade, né? E o que é reforma? Reforma é a mudança daquilo que tem que ser mudado, daquilo que tem que ser alterado. Então isso resulta na ação, na prática, no trabalho. Um trabalho reavivado, ou seja, uma mudança naquilo que precisa ser mudado e uma reafirmação naquilo que já está bom, resulta num trabalho poderoso, porque é isso que o Espírito Santo vai dar poder. Detalhe bem importante: os métodos mundanos também são eficazes, são eficientes no seu próprio poder. É claro, é método, não é uma coisa aleatória. Por exemplo, o mundo todo gosta de barulhos, faz barulho dentro da igreja, o mundo entra e vem lá. E se for ver, vai batizar dezenas, centenas e até talvez milhares. Mas esse é o método mundano que Deus não aprova. O método que Deus aprova é aquele que está na Bíblia do Espírito de Profecia, bem revelado, está escrito. Eu pessoalmente, minha esposa, minha filha, meu genro se pautam no está escrito. Pode vir um autor que quiser que seja, pode ter mestrado, pode ter doutorado, pode ter pós-doutorado, se defender alguma coisa, como muitos defendem, escrevem inclusive livros, né, dentro da igreja, que trazem métodos que não são de acordo com o que Ellen White escreveu, porque a revelação é progressiva, tem muita coisa que está revelada na Bíblia, mas muita coisa continua sendo revelada depois por Ellen White. Então eu não aceito, simplesmente não aceito. Mas a maioria hoje está aceitando, e esse é um problema por revivamento da reforma. Por isso, Deus vai se valer da sacudidura que Satanás vai impor sobre a igreja. Isso não será a primeira vez que Deus vai usar o poder do demônio, porque Deus é Deus,
pode tudo, é capaz, é competente, é inteligentíssimo, pode tudo. E muitas vezes ele simplesmente deixa que Satanás haja, e isso lhe favorece e favorece a igreja, favorece o seu povo. Já aconteceu no passado. Por exemplo, lembra das perseguições lá no ano 300 e pouco, depois de Cristo? No que resultaram aquelas perseguições? No aumento do fervor da igreja. Parece que a morte de um servo de Deus era semente para surgirem outros servos de Deus. Então Deus é muito inteligente. Ele é muito. Está errado. Deus é infinitamente inteligente e infinitamente capaz. Então, enquanto esperamos, conforme diz Mateus 24:14, né? E será pregado este evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, e então virá o fim. Então, enquanto esperamos o fim, que já está agora muito próximo, temos que estudar aqui as lições, estudar a Bíblia, né? Pregar, agir, ou seja, pôr em prática. Porque enquanto estudamos e não pomos em prática, estamos aprendendo alguma coisa. Mas quando estudamos e colocamos em prática, aprendemos muito mais e o nosso estudo se torna eficaz. Porque resulta em salvação de outros. A nossa missão, vamos adiante aqui, qual é a nossa missão? Está aqui, né? A missão da igreja enquanto esperamos. Numa só palavra, qual é a missão da igreja? É a mesma missão da escola, das escolas. A missão de tudo aquilo que é feito dentro da igreja, de todos os departamentos, é uma só palavra: salvar. Eu vou ler aqui a missão que a igreja escreveu, né, que num resumo é isso. Então, a missão é que fazer discípulos, está na parte terça, de todos os povos, comunicando o evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14, 6 a 12. Ou seja, nós estamos agora nesse contexto. Então é nesse contexto que nós vamos fazer essa missão aqui, levando-os a aceitar Jesus como Salvador pessoal. Está aqui a palavra, né? Salvador pessoal, a se unirem à sua igreja remanescente, discipulando-os, ou seria melhor talvez qualificando-os, né? Porque discipular já está lá em cima, para servi-lo como Senhor, preparando-os para a sua breve volta. Pronto, o resumo disso tudo é salvar. A Sociedade dos Jovens, qual é a sua missão? Salvar. Os AMM, né, os motociclistas da igreja, qual é a missão deles? Salvar. O ministério pessoal meu de escrever as lições, qual é a missão? Salvar. Agora, cada um desses tem uma estratégia diferente, tem uma maneira de agir diferente, né? Então, tem muitas estratégias, mas no final desejamos o mesmo: salvar as nossas vidas, das nossas famílias e outras pessoas mais. Então, essa é a nossa missão da igreja, né? E a missão que Jesus deixou para o seu povo, né? E, inclusive, Jesus veio com essa missão aqui na Terra: morrer pelos outros para salvar os outros. É simples assim, né? Bom, a colheita final. Bom, nos tempos antigos havia uma espécie de duplo tipo de atividade: os que semeavam e depois vinham os outros que colhiam, né? E os dois ficavam felizes. Hoje não é bem assim. Hoje tem os que semeiam, tem os que preparam a lavoura, tem os que preparam o adubo, tem os técnicos que orientam, né? Tem os pesquisadores que melhoram as sementes, tem os observadores do clima, etc. Tal, que orientam também nesse sentido, né? Tem os pesquisadores que verificam a questão da fertilidade do solo, etc. Enfim, tem uma quantidade de gente que participa na plantação de uma cultura, do trigo, por exemplo, do soja, do milho, da cana, etc. Todas as culturas, né? Tem um conjunto grande de pessoas. E todo esse conjunto de pessoas contribui para que haja uma boa colheita. E eles todos ficam felizes. Se a colheita de fato for boa, né? E a nação inteira fica feliz. Por exemplo, se o trigo dá bem, vai ter pão de preço mais acessível, né? Os moinhos vão ficar contentes. Os donos de moinhos, os padeiros vão ficar contentes, né? Os que revendem as coisas vão ficar contentes. Enfim, todos. Há hoje um conjunto enorme de pessoas que participam
e dá sua contribuição para que se produza alimento. Então, assim também se tornou a pregação do Evangelho. Hoje tem um conjunto enorme de pessoas. Por exemplo, pega um desses pregadores, qualquer um, não vou dizer o nome, desses pregadores da Novo Tempo. Ele está pregando lá, aparece lá, etc e tal, lá. Por trás dele tem um grupo de especialistas, um conjunto de pessoas que às vezes é muita gente. Os que planejaram antes lá tudo, enfim, etc. E finalmente ele aparece só ele. Né? É claro, não tem que estar aparecendo dos outros todos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para que ele possa aparecer, fazer um bom trabalho, algo excelente, um grupo de especialistas já trabalhou, está trabalhando e vai continuar trabalhando depois. Né? Porque daí vem as pessoas que querem estudos bíblicos, etc. E tem que ter gente para atender. Ele sozinho nunca vai conseguir fazer isso. Então hoje se tornou algo de especialistas, muita gente trabalhando para que algo muito bom seja feito. Né? Então essa é a colheita final hoje. E por cima de todos esses especialistas está quem? O Espírito Santo, fazendo a sua parte com muito poder. E esse poder vem aumentando na medida em que a igreja vai se purificando do mundanismo. Né? Então, finalmente, a espera terminou. Esse é o último estudo, né? Para o dia 22 de setembro, quinta, 22 de setembro. Né? E depois vem a sexta-feira, que é uma revisão. Né? Então, aqui nós estamos estudando sobre as duas capitais. Né? Fim das coisas. Uma capital vai cair, que é a cidade de Roma. Né? E dentro da cidade de Roma, na verdade, tem outro país, que é Santa Sé. Esse vai cair. Como caiu os galhos da minha árvore aqui atrás, não é? Mas outra cidade interessante, Jerusalém, foi sempre Jerusalém. Né? Teve a Jerusalém terrestre, ela foi destruída várias vezes, o seu templo foi destruído 2 vezes, etc. E Jerusalém continua existindo aqui na Terra. Não é? Interessante, ela continua existindo, isso é bem interessante. Porém, há uma outra Jerusalém celeste, que virá para cá. Então, Jerusalém, lá do início, a primeira capital do povo de Deus, que quando se tornou povo, na terra prometida, quando conquistou a terra, foi capital de Jerusalém. Que vai ser por toda a eternidade a nova Jerusalém, sempre aquela capital. Né? Mudou da terra para o céu, vem para a terra de novo, mas é Jerusalém. A Jerusalém, ou a nova Jerusalém. Então o governo de Deus é permanente. Não troca de capital, é permanente. Né? Mudou de lugar, tirou da terra, levou para o céu, não volta para a terra, mas é permanente. É o mesmo Deus, é a mesma lei do amor, são os princípios, é a liberdade de expressão, é o livre-arbítrio, queria dizer, mesmo sentido. Né? É o mesmo sistema de governo, é a vida eterna. Enfim, um conjunto de coisas que sempre houve, sempre haverá. Esse é o governo de Deus. Sempre o mesmo Deus, a mesma trindade. E o povo de Deus sempre feliz. Muito embora tenha passado por um período de uns 6.000 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei dizer, de conturbação, de problemas, de tristeza e sofrimento. Oxalá que nós saibamos esperar a volta de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, resumindo tudo, que nós não esperemos sentados sem fazer nada. Que cada um de nós tenha o seu ministério pessoal, ou mais de um ministério, ou que participe de algum ministério, e que faça as suas ações conforme o seu dom, a sua competência que Deus lhe deu. E se esta for a sua contribuição, é óbvio que o Espírito Santo há de se movimentar, há de abençoar e há de fazer com que resulte em algo positivo e construtivo para toda a eternidade. Que assim seja comigo e contigo e com todos nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco a partir desses estudos, para que a igreja possa ter uma diferença, sentir uma diferença quanto ao processo de reavivamento e reforma. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente, que haja com cada vez mais poder, e que logo termine essa história de sofrimento, e que Jesus volte, e que todos nós e muitos outros sejamos salvos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Tchau.